Oi, gente. Hoje eu estava refletindo para escolher um tema para colocar aqui para vocês. Tentar mais uma vez, mas eu pretendo ser mais constante, até porque a gente vai adiando essas vontades da gente e deixando para lá, vendo se a gente está bem fisicamente, se a pele está boa, se o cabelo está legal. E aí vai só adiando, adiando. Eu sou desse jeito, né? Eu não sou espontânea de vir aqui do jeito que eu estou e falar espontaneamente alguma coisa. E por esses motivos de ficar escolhendo, a gente nunca faz o vídeo e posta. Então hoje foi desse jeito. E aí eu fiquei pensando, né, o que colocar, e veio na minha memória quando eu estudava na cidade que eu fiz a faculdade, que eu me formei. Foram anos com bastante desafios. Eu me encontrava numa situação vulnerável. Por quê? Porque fui estudar já uma idade atípica, com 2 filhas. Na época, só o meu marido trabalhava para sustentar a família, os gastos mensais, e minha mãe me ajudava de todas as formas, né? Me ajudava financeiramente, minha família pagava a faculdade, e eu me sentia constrangida de pedir além do que eles já me ajudavam. Então foram anos de muita restrição, de muita coisa. Não passei fome, não passei necessidade, mas muitas restrições a gente acaba fazendo para não onerar mais para a família e para aqueles que nos ajudam. E aí eu volto atrás e fico relembrando de muitas situações que eu vivenciei com as minhas filhas, e eu fico refletindo como que eu passei por aquilo, como que eu sobrevivi a tantas provas. E aí me veio a memória, na época, em 2000 a partir de 2015, né? Lá é uma cidade muito fria, um estado muito frio, e minhas meninas constantemente andavam doentes, né? Quando não estava gripada, estava com febre, estava com pneumonia. Eu já até falei com vocês, com a minha mais nova, ela tem uma sensibilidade grande para doenças respiratórias. Na época, ela teve 3 vezes pneumonia, de ter que internar, levava no médico constantemente, andava com febre, e por conta do frio tinha que acordar muito cedo para deixar elas nas escolas. E eu tinha moto, andava de moto, colocava elas atrás, colocava um cinto e ia levar cada uma na escola. Então foram tempos de muitos desafios, sim. E aí eu fico muito longe também, né? Lá era mais de 2.000 quilômetros da minha cidade natal, dos meus familiares. Não tinha como eles irem lá me ajudar. Eu só voltava nas férias. Graças a Deus eu tinha o privilégio de voltar 2 vezes no ano. Eu vinha em julho e vinha em dezembro. Graças a Deus, pela situação financeira, eu não perdi esse privilégio de passar sempre as férias na minha cidade. Até porque eu tinha que fazer esse equilíbrio, porque senão eu surtava com minhas filhas tanto tempo longe de onde elas nasceram, de onde tinham primos, colegas, enfim, da casinha delas. Então foram muitos desafios, muitas restrições e muitas dificuldades, porque na época de prova era muito tempo. Eu ficava na casa dos colegas estudando, a gente sempre estudava de grupo, de dupla. E eu ficava muito tempo, porque eu não podia levá-las para minha casa, porque era uma casa com 2 crianças, não tinha como a gente precisar da concentração para estudar para a prova. E aí eu sempre ia para a casa delas. E cansei também de levar a menor, a maior, e aí a gente ia se ajeitando. Se você me perguntar assim, como que eu sobrevivi, e se eu teria coragem de fazer de novo ou incentivar, juro por Deus que eu não teria. Não teria, acho que eu não teria pique, não teria disposição, não teria talvez força e nem saúde, principalmente a saúde mental. E então eu me pergunto como que eu sobrevivi. E hoje eu vim relatar para vocês como que eu sobrevivi. Primeiramente, a minha fé. Buscava sempre a Deus. Eu sempre fui de ter uma fé muito grande.
Eu sempre tinha esse conforto, esse consolo, essa busca, e era onde eu me sentia no ponto zero. Eu me religava, eu levava minhas crianças, onde elas podiam ter um contato com outras crianças, e eu me sentia segura, que é a minha fé, a minha igreja, que lá eu participava, e então esse aí foi o ponto fundamental. E o segundo, que de paralelo também, foi a minha saúde mental, o meu desenvolvimento emocional, minha inteligência emocional, minha busca com esse conhecimento, esse despertar da consciência, e onde foi que eu cresci, que eu conheci, que eu estudei, que eu pesquisei, e é o que me mantinha todos os dias lá. Então era assim, dioturnamente, todos os momentos que eu podia, eu estava ali me alimentando com essas fontes. E o terceiro pilar que eu deixei de lado, porque no momento eu não podia, era a parte mesmo física, né? A atividade física, enfim. Passei talvez esses anos todos sem poder ter constância nessa área, mas a parte espiritual e a parte de saúde mental foi o que eu mais trabalhei, porque eu precisava estar bem, eu precisava estar equilibrada para equilibrar tudo isso, minha escola, falta disso, falta daquilo, eu quero isso, eu quero ir embora, essa pressão de psicológica de querer ir embora é o que mais me consumia, porque eu sentia culpada por estar colocar elas nessa situação, expor desse nível de estar numa situação, um ambiente totalmente diferente dos meus costumes, muito frio e muita falta, e eu sentia muito culpada, muito culpada. Isso é até um tema para outra conversa, outro vídeo. O quanto eu me cobrava por estar colocando elas nessa situação. E aí, com isso, eu tinha necessidade de estar bem mentalmente, equilíbrio emocional. E aí, gente, foi onde hoje eu vim aqui mesmo para agradecer, com gratidão mesmo, assim, de alma, o quanto o YouTube me ajudou. E me ajuda até hoje, mas nessa época foi, acho que, o tempo que eu mais consumi vídeos no YouTube. Além dos estudos, né, dos vídeos para a medicina, eu engolia os vídeos de saúde mental, de inteligência emocional, de equilíbrio, técnicas, formas, meios e tudo mais. Então, é o que me manteve equilibrada, porque eu conheci, eu mantinha, era linear os conhecimentos e o consumo desses conhecimentos diários lá, onde eu passei e fiz minha faculdade. Então, eu tenho muita gratidão ao dono do YouTube, que é aí um milionário, um bilionário, trilionário, não sei, e aqueles que ofereciam conteúdos que eles não sabem, né? Com certeza não vão saber nunca. O quanto eu sou grata a eles, meu Deus do céu. O quanto eu consumia os vídeos de Elane Orives, de Wendel Carvalho, Joel J, Pablo Marçal. Nossa, Pablo eu consumia muito dele. Que mais? O José Roberto e o Paulo Vieira. Tem muitos outros. O Jerônimo, nossa, eu adorava. E muitos outros. Mas, gente, se eles soubessem que a minha vitória também eu devo a eles, com certeza, sem os conteúdos deles, eu não teria vencido, eu não teria chegado aonde eu cheguei, passei pela maior prova da minha vida e consegui vencer. Se não fosse o incentivo deles, os vídeos diários, constância, como vencer procrastinação, como ter um equilíbrio emocional, como mentalizar, co-criar. Eu mentalizava sempre a minha vida que eu queria depois dos 6 anos de medicina, o como eu estaria. Então eu ficava o tempo todo vivendo aquela vida real, rotina e tal, estresse, rotina, estudos, provas e restrições, mas já antecipando o que iria acontecer depois. Então eu falo que é uma ilusão, eu me iludia que é o mentalizar e o co-criar.
eu vivia uma realidade co-criando outra realidade. Então, é isso que eles pregam até hoje, né? Você vive, mas você já imagina o que você quer viver após e vivendo hoje nessa busca do após. Deus, não sei se deu para vocês entenderem, mas eu me meio que enganava a minha própria mente, porque para mim estava às mil maravilhas lá onde eu estava. Eu não conseguia enxergar o que eu vivia lá, eu morei numa casa de madeira, eu tinha essas restrições, deixava de comer um ovo, a maçã, porque eu tinha medo de faltar para minhas filhas. E eu me enganava, achando que aquilo ali era o melhor lugar que eu estava na vida. Então, foi isso. Eu agradeço demais os melhores, os mentores aí. E um dia, quem